Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos nossos subsídios. No presente momento, nós vamos falar sobre a lição 11, cujo título é Como ter uma vida vitoriosa. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe os seus comentários também e compartilhe essa aula no grupo de professores da sua igreja e com quem você conhece, que dá aula ou que quer se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Assim você estará contribuindo com a expansão dessa obra para a glória de Deus. Muito bem, lição 11 dos juvenis. Como ter uma vida vitoriosa. O texto que nós vamos ler, na verdade, o texto principal, o texto áureo, é o Salmo 119:11, muito conhecido, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos fazer uma breve exegese da leitura bíblica em classe, texto que se encontra no livro de Salmos também, no Salmo 119, versículos 9 a 16. Versículo 9 diz o seguinte: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Então aqui nós já temos uma pergunta retórica. O salmista se utiliza de um recurso linguístico para fazer essa pergunta e ele já responde na parte B do versículo. Então, como que um jovem purifica o seu caminho? Observando, colocando esse caminho no crivo da palavra de Deus. Se o nosso caminho não estiver, então, filtrado por aquilo que a palavra de Deus diz, isto é, se as nossas atitudes, se o caminho pelo qual nós trilhamos não estiver segundo a palavra de Deus, significa que nós não estamos caminhando no caminho bom, que vai nos trazer bênçãos de Deus. Todavia, nós estamos caminhando em um caminho que vai nos trazer muitos prejuízos. Então, como que ele vai purificar o seu caminho? O caminho diz respeito às atitudes. Lembre-se disso. Na maioria das vezes que a palavra caminhos aparece nos Salmos, se refere a atitudes. Então, como que ele vai purificar? Como que ele vai ser santo? Observando tudo isso segundo a palavra de Deus. E por que de tudo isso? Porque a palavra de Deus nos constrange a ser melhor. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra. Ele foi aquele que inspirou mais de 40 autores, em tempos diferentes, em lugares diferentes, e os deu uma concordância tamanha que a Bíblia não se contradiz. O Espírito de Deus está presente em todo o processo da composição da palavra. E aí nós nos perguntamos, mas o porquê que Deus decidiu se comunicar através da sua palavra? Ora, para mostrar a nós os seus estatutos, e ele se responsabilizou para que esta mesma palavra não fosse adulterada. Então a palavra de Deus é o caminho da santidade para o cristão. Verso 10. De todo o meu coração te busquei. De todo o coração diz respeito a um coração indiviso. Então ele se entrega absolutamente ao Senhor, ele se entrega absolutamente a Deus. Ele não vive em dois caminhos distintos, mas o seu coração, a sua alma clamam fervorosamente pela presença do Senhor. E ele tem um desejo, ele tem uma petição a Deus: Não, Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus nos faça firmes e convictos em sua presença, que nenhum vento, seja ele de ordem espiritual, de ordem doutrinária, ou um vento que diz respeito até às tendências da nossa carne, que nada disso nos afaste do prumo dos mandamentos do Senhor. Verso 11 diz o seguinte: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O coração era o lugar, segundo o que o estilo literário veterotestamentário nos informa, o lugar onde estavam concentradas as emoções de um homem. Não apenas as emoções, mas as suas atitudes. Você percebe o coração como atrelado a este centro, tanto de emoções, quanto de decisões, quanto de racionalidade. Ele está dizendo: Eu guardei a tua palavra, eu aguardei fervorosamente. As minhas emoções tendem a ouvir a tua palavra, os meus sentimentos são de amor pela tua palavra. E a minha razão, aquilo que eu penso, clama por ti, Senhor, e a minha mente idealiza a todo momento, pensa em todo momento na tua palavra. E o porquê de tudo isso? Nós sempre devemos nos perguntar o porquê para o texto. Então, por que ele esconde no coração a palavra do Senhor? Ora, para não pecar contra Deus. Nós já falamos que a palavra do Senhor é o único caminho de santidade do cristão. E é por isso que nós devemos guardar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, e viver essa palavra de todas as formas possíveis, expressando-a em atitude e meditando nela dia e noite. Verso 12: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Um coração sedento pela palavra de Deus. E é algo muito interessante que ele quer que Deus seja o seu professor. Ele quer que Deus o instrua. Esse também deve ser o nosso desejo. Não só de ler um texto, abrir a Bíblia e tudo mais, e a gente lê aquilo com os nossos olhos carnais, e às vezes buscamos tantas regras de exegese, de hermenêutica, de interpretação bíblica, isso é muito válido. Deus se agrada dessa atitude, mas às vezes deixamos o ensinamento que Deus quer nos dar para trás.
Sendo que, nesse contexto, haviam sacerdotes que ensinavam a palavra do Senhor, haviam pessoas capacitadas para isso, mas ele está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor coloque essa palavra no meu coração, que o Senhor mesmo me ensine. Então, com a nossa base de interpretação, com a nossa base de exegese, com a nossa base de hermenêutica, com os nossos excelentes pregadores e mestres, nós aprendemos da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor também deve estar nos nossos corações, num contato diário e profundo, de intimidade com Deus. Deus deve ser aquele que nos ensina os seus estatutos, para que os pratiquemos também. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Então agora ele está dizendo: eu não só escondo essa palavra, mas com os meus lábios eu falo isso, eu proclamo isso a todas as pessoas. E quando ele diz: com os meus lábios eu declarei todos os juízos da tua boca, ele está dizendo: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração de tal forma que agora minha boca consegue proclamar a tua preciosa palavra. E o Senhor me ensinou tanto os teus estatutos que isso superabundou em meu coração e fez com que eu expandisse e fez com que eu vivesse isso, praticasse, que até as palavras que eu falo se concentrem, Senhor, naquilo que o Senhor me instruiu. Deus levanta homens que aprenderam com Ele, para que eles sejam também proclamadores, declaradores de Sua palavra e ensinem a tribos, a povos e a multidões. Verso 14: Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com as riquezas. Ele diz então que os caminhos do Senhor são mais prazerosos. Os caminhos do Senhor são mais trazem mais benefícios do que as suas próprias riquezas. Que coração é esse? É um coração cheio do Espírito Santo. Um coração que se alegra mais com a palavra do Senhor do que com as suas próprias riquezas, que prioriza a obra de Deus acima de si mesmo. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então ele está dizendo que essa palavra deve ser meditada e que através dessa meditação ele olhará e contemplará o seu caminho, colocará numa balança e que ele vai se agradar e se alegrar nos estatutos do Senhor e ele não se esquecerá da palavra que Deus deu a ele. Este é, então, o caminho da santidade e de uma vida vitoriosa. Observar em tudo a palavra do Senhor. Você percebe então que a cada comentário um vai levando ao outro, o comentário de um verso vai levando ao outro, mas a síntese de tudo isso é sempre a mesma. É o conservar a palavra de Deus nos nossos corações para que ela se torne uma realidade de tal maneira que nós falemos e que nós vivamos essa gloriosa palavra de Deus. Muito bem, nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre o princípio do temor. A primeira coisa que nós devemos ter em mente, então, é que temer a Deus é a base de uma vida vitoriosa. Sem temor ao Senhor não há como ter uma vida bem-sucedida em nenhum aspecto, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele espiritual. Se se essa parcela da nossa vida estiver desconcertada, o resto estará desconcertado também. Devemos temer ao Senhor acima de tudo. A questão é que, se temer ao Senhor é algo tão importante, é algo tão essencial, de modo que isso afeta todas as outras esferas da vida, então o que é temer ao Senhor? E como desenvolver temor a Deus? E é sobre isso que nós vamos falar no subtópico 1. Em primeiro lugar, uma definição do que é temor. O autor diz o seguinte: a ideia de temor é conhecida por todos nós como um conceito de medo de alguém ou de alguma coisa. Eu sugiro até que você pergunte aos adolescentes ou aos juvenis, a quem você estiver dando aula, o que é temer a uma pessoa? O que é temer a alguém? E você contraste isso com o que a palavra do Senhor diz sobre temor. Nós vamos apresentar uma definição sobre temor a Deus daqui a pouco, mas vamos fazer apenas uma reflexão. O que é temer alguém? Às vezes a concepção de temor está muito associada ao medo. É eu fugir de alguém porque de alguma forma eu penso que aquela pessoa pode me fazer mal, ou que ela é superior a mim, ou é mais forte do que eu, enfim, todas as questões que estão associadas ao medo. Entretanto, apesar do temor trazer uma ideia de medo, também significa reverência. E esse é o conceito que a palavra de Deus estabelece: reconhecimento e submissão. Nesse sentido, temer a Deus significa reverenciá-lo como o Senhor de nossas vidas. O termo fala ainda de nosso reconhecimento de sua soberania e poder. Temer a Deus é estar submisso à vontade de Deus. O temor ao Eterno é um mandamento bíblico. Levítico capítulo 19, versículo 27. Interessante que nós façamos essa leitura. Levítico capítulo 25, versículo 17 diz o seguinte: que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus dá um mandamento aqui em Levítico capítulo 25, versículo 17, que ninguém explore o seu irmão. Todavia, cada um tema ao Senhor, seu Deus. É como se Deus estivesse dizendo: quando você teme ao Senhor, você não explora o seu irmão.
Temer a Deus é ter uma vida de moralidade. Então, o temor ao Senhor nos orienta a todas as questões que dizem respeito ao nosso modo de agir e de proceder. Essa lição fala única e exclusivamente disso. Conduta cristã, como nós devemos responder às mais diversas questões da vida. Nesse sentido, o que o texto está dizendo aqui é: quando você teme ao Senhor, nada que vai te trazer maldição ou nada que é considerado pecado ou errado, você vai fazer. Porque o temor do Senhor é o crivo pelo qual você avalia suas ações, conforme nós já dissemos aqui na introdução, na exegese do texto bíblico. Tem duas frases muito interessantes sobre isso. A primeira delas é de um teólogo puritano chamado Richard Allen. Ele diz o seguinte: aquele que sabe o que é desfrutar de Deus temerá sua perda. Quem viu o rosto, é claro que no sentido figurado, já que ninguém viu a Deus, mas quem já esteve próximo de Deus terá medo de ver as suas costas. Isso está em um sentido figurado, claro. Quem já esteve próximo do Senhor terá medo de estar destituído da sua glória. Esse deve ser o temor que domina os nossos corações. Não a concepção de Deus como um carrasco que vai nos castigar. Amar ao Senhor não é ter uma vida de santidade, não é deixar o pecado com medo do inferno. Amar ao Senhor é ter a certeza, a convicção de que nós não pecamos, porque de alguma forma nós sempre buscamos retribuir ou viver segundo a graça que se manifestou. É claro que nunca conseguiremos retribuir, mas nós temos um coração tão grato que nós falamos ao Senhor: se o Senhor me remiu, se o Senhor transformou a minha vida, eu quero viver para ti, viver para o teu reino, viver para a tua obra. Então esse é o temor que deve nos dominar, meus irmãos. Aquele que sabe o que é desfrutar de Deus temerá a sua perda. Devemos priorizar a Deus para que não percamos. A segunda é uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Ele fala o seguinte: é um medo abençoado que nos leva à confiança. Temer ao Senhor é ter uma vida de santidade. Quando nós temos uma vida de santidade, isso é fantástico. Quando nós temos uma vida de santidade, nós temos mais conforto de chegar perto de Deus. Nós desejamos mais a Deus. O pecado nos faz sentir vergonha de dobrar os nossos joelhos, de orar, nos faz negligenciar a leitura da palavra, nos faz negligenciar a frequência aos cultos. Mas quando nós temos uma vida de santidade, parece que até o conforto de ir à casa do Senhor aumenta, de adorar a Deus aumenta. Então é esse medo, é esse temor que nos faz chegar mais perto de Deus. O que é temor, então? É reverência, é submissão, é temer a ausência de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e nós vamos falar sobre esse texto daqui a pouco. Então, o temor ao Senhor é uma expressão comum nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, e especialmente no Antigo Testamento em Salmos e Provérbios. Todavia, esse temor, como nós já dissemos aqui, não é o medo do castigo, mas o temor que se expressa a reverência e a admiração. Temer a Deus não é ter medo dele, mas colocar-se diante dele em admiração, visto que o significado de tudo e o destino de todas as pessoas são determinadas por aquilo que Deus é e faz. Isso é, então, temer a Deus. Muito bem. Subtópico 2. Homens e mulheres que temeram ao Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos homens e mulheres que temeram a Deus de todo o seu coração. Ele vai dar alguns exemplos aqui. O mais notável de todos eles é José. Por temor a Deus, fugiu do pecado. A questão é que às vezes nós temos a concepção de que temer a Deus é ter uma vida extremamente correta, no sentido de que nós não podemos decepcionar a Deus. E é um conceito que, de certa forma, é correto. Nós sempre devemos priorizar pela santidade. Mas é claro que em muitos momentos nós vamos falhar, nós vamos errar. Isso, todavia, não é uma desculpa para viver uma vida de pecados. Nós podemos resistir ao pecado, sim, porque Cristo nos dá essa graça. Nós não podemos desanimar quando caímos. Nós não podemos parar quando pecamos. Mas não devemos também continuar levando a mesma vida de pecados. Esse é o cerne de tudo isso. José é um exemplo disso. Ele já está em uma situação caótica, já está longe da sua família. E aí aparece uma proposta que, de certa forma, parece razoável para muitas pessoas. A esposa de Potifar propôs a ele uma aventura sexual. José, porém, rejeitou essa proposta. Porque ele tinha respeito à casa na qual ele estava. Ele tinha respeito ao seu senhor. Ele tinha respeito até à mulher de Potifar. E, sobretudo, ele tinha respeito e temor ao Senhor. É o texto de Levítico, capítulo 25, versículo 17. Você não pode fazer mal ao seu irmão. Por quê? Porque você deve temer ao Senhor, porque você teme ao Senhor. E se você teme ao Senhor, você faz bem ao seu irmão. Você percebe que o temor ao Senhor nos orienta não só num tom de santidade, apenas para com Deus, de nos purificar para ser templo do Espírito Santo, mas nos faz ainda mais sensíveis em relação às outras pessoas, na convivência com aqueles que têm essa relação horizontal conosco. Eu sempre tenho enfatizado aqui e eu enfatizo de novo. O homem foi criado para se relacionar com o Criador e com a criação. O homem foi criado para se relacionar com Deus em santidade e para se relacionar com seus irmãos em respeito. Você percebe que o temor a Deus também está relacionado a tudo isso.
ter uma boa convivência com as pessoas, então, ter respeito à casa na qual você está inserido, aos seus pais, aqueles que cuidam de você, é uma questão de temer ao Senhor. Abraão é o segundo exemplo. Ele se submeteu à vontade de Deus para a sua vida, e assim aconteceu com Samuel, Neemias, Esther, Isaías e tantos outros. No Novo Testamento, vemos o temor de Deus na vida de João Batista e do apóstolo Paulo. Na verdade, todos os exemplos de homens na Bíblia, claro, os exemplos dos quais a Bíblia fala que estes foram cheios do Espírito Santo, que andaram segundo os estatutos de Deus, são exemplos de temor. Ele fala sobre Abraão, que renunciou ao seu conforto para viver segundo a promessa do Senhor. E nós não podemos olhar para Abraão apenas como aquele que deixou a sua terra, a sua parentela, mas como aquele que ele saiu a um destino que ele não conhecia, apenas baseado naquilo que Deus falava. Haja fé para você sair de onde você está, da sua zona de conforto, e para um lugar que você não conhece, um lugar que você não sabe, vivendo apenas segundo aquilo que Deus te diz. E Deus dizendo a você que Ele vai fazer um milagre na sua vida, que Ele vai fazer um improvável. E às vezes você não enxerga isso, mas o temor ao Senhor nos faz permanecer convictos da promessa de Deus. Ele cita Samuel, ele cita Neemias, ele cita Esther, cita Isaías, cita aqueles também que foram martirizados pela sua fé. Um exemplo disso é João Batista e o próprio apóstolo Paulo. Martírio, então, falando sobre isso, sobre os exemplos neotestamentários, martírio não é fanatismo. Há uma diferença. Martírio é você morrer pela convicção da sua fé. E martírio, quando se trata dos personagens neotestamentários, sem sombra de dúvidas, não é fanatismo. Mas eles contemplaram, eles viram coisas que às vezes nenhum homem viu, que nenhum homem contemplou, e que por isso eles entregaram a sua vida, porque eles temiam ao Senhor, porque eles tiveram visões extraordinárias, eles sabiam porque deviam temer a Deus. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, que recebeu grandes visões do Senhor. A questão é, Deus entregou visões para o apóstolo Paulo para que ele fosse convicto do seu chamado, do seu ministério. Por que Deus faz questão de nos dar a sua presença? Por que Deus faz questão de mostrar que Ele está conosco? Para nos dar um motivo de temer a Ele, para dizer que Ele está nos contemplando, que Ele está nos vendo e para que Ele nos motive também a temer ao Senhor. O subtópico 3, temor a Deus, o princípio da sabedoria. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao seguir o princípio do temor a Deus, você passa a viver em sabedoria diante dele e das pessoas ao seu redor, conforme nós já antecipamos aqui. Temer ao Senhor é aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13. É se desviar do mal. Provérbios 16, 6. É viver em humildade. Estes são três aspectos muito interessantes. Os dois primeiros aspectos, aborrecer o mal e se desviar dele, estão atrelados. Nós devemos ter ódio, repulsa ao pecado. E é interessante que nós apliquemos isso aos juvenis, aos adolescentes, porque em muitos momentos nós pecamos tanto que nós nos adaptamos ao pecado. Mas a Bíblia nos orienta que a momento algum nós devemos nos moldar segundo o curso desse mundo, mas nos transformar segundo a palavra de Deus. Então nós devemos aborrecer o pecado, aborrecer o mal e se desviar dele. E como que nós nos desviaremos de tudo isso? Temendo a Deus, tendo sabedoria. É interessante, inclusive, que a sabedoria nos faz contornar tudo isso. É a sabedoria que nos faz sair de situações que vão culminar no nosso mal. Então, sabedoria e temor são duas coisas que estão atreladas. Não há como ter uma vida de santidade sem sabedoria. A sabedoria me orienta sobre aquilo que é bom e sobre aquilo que é ruim. E não há como aplicar bem a minha sabedoria se eu não temo a Deus. É viver em humildade, repulsar também a arrogância, a autossuficiência. Pessoas autossuficientes buscam a todo momento fugir de Deus. Então, isso foge do conceito de temor. Pessoas que não admiram a Deus, que não são submissas à sua vontade, mas que se colocam em um pedestal acima de Deus. A palavra, inclusive, para se ensoberbecer é justamente isso, é se colocar em um pedestal acima de algo. Mesmo diante de todas as dificuldades da vida, quando um jovem toma a decisão de viver debaixo do temor de Deus, esse jovem desfruta de bênçãos que outros que não se submetem à vontade dele não podem viver. Você escolheu viver em submissão ao Senhor? Decidiu reverenciá-lo em suas palavras e atitudes? Está disposto a viver em temor a Jesus? Se a resposta é sim, então saiba que a sua vida é vitoriosa. Essa é a síntese do primeiro tópico. O caminho para a vitória é o temor a Deus. O segundo tópico agora vai falar sobre o princípio da responsabilidade. Nesse sentido, nós falaremos sobre a importância da disciplina. Então, cultivando uma vida com disciplina. Alguém disse que a diferença entre uma pessoa de sucesso e outra que não tem sucesso é que a pessoa bem-sucedida faz todos os dias o que as pessoas sem êxito fazem de vez em quando. A palavra para isso é disciplina. E é interessante nós olharmos para essa palavra. Disciplina, em muitos momentos, tem a ver também com o ensino. É claro que ela tem
Dois usos básicos: a continuidade, a constância com a qual eu faço algo e eu não paro de fazer aquilo. Então, disciplina está relacionada à questão da constância. E disciplina também está relacionada à questão do ensino. É claro que são duas aplicações diferentes do termo, mas elas não são em tudo distintas. Quando eu sou instruído em algo, então eu sou orientado a ter constância naquilo que eu estou fazendo. Você encontra muito isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na qual ele diz: vocês devem ser sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Paulo, por meio da disciplina, ou por meio da doutrina, da pregação do evangelho, está mandando que os crentes sejam disciplinados na obra do Senhor. Disciplinados no sentido de sejam sempre constantes e abundantes na obra de Deus. E é bem verdade que pessoas que têm sucesso na vida de fato são constantes. Sabe os momentos que nós temos boas ideias, que nós temos bons projetos e que nós traçamos um plano muito bom para fazer aquilo? Mas às vezes não dá certo. Por quê? Porque nós não temos constância naquilo. Nós começamos a fazer e paramos no meio do caminho. E às vezes a nossa vida espiritual é justamente isso. Nós oramos em tempos periódicos, nós não oramos com tanta frequência e nós queremos ser cheios da graça de Deus. E ao mesmo tempo, nós não cultivamos um relacionamento com Deus, não tememos a Ele, voltando ao tópico 1, constantemente, e queremos ter uma vida vitoriosa. A disciplina é uma palavra que está associada a todas as áreas. Se os adolescentes querem ser vitoriosos no campo acadêmico, no campo financeiro, eles devem ter disciplina, constância, sim. Mas você deve se lembrar do que nós falamos no começo da aula. Não há nenhum bem, não há nada que seja maior do que a palavra de Deus. Se isso estiver desencaixado na nossa vida, o resto estará desencaixado também. Se isso não estiver estável, se isso não estiver bem, o resto estará a ruir também. Ok? Então, essa é a síntese de tudo. A disciplina deve estar presente em todas as áreas da vida. O princípio da responsabilidade, então, passa por uma vida disciplinada em todas as áreas, abrangendo a disciplina na oração diária, na leitura da Bíblia e na frequência aos cultos, nos estudos e no lazer. O apóstolo Paulo era disciplinado em tudo o que fazia. Ele disse: uma coisa faço. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Em outro momento ele disse que não corria de modo incerto e nem combatia como se estivesse lutando no ar. 1 Coríntios 9, 26. Quando temos disciplina, também amadurecemos em responsabilidade. Responsabilidade é muito interessante, porque nós vemos homens que não foram responsáveis nas suas ações, justamente porque não foram disciplinados, no sentido de instruídos e no sentido de aplicar aquilo que eles foram instruídos, aquilo que eles receberam por instrução. E nós vamos falar sobre alguns exemplos de disciplina aqui no subtópico 2. A responsabilidade é a coluna do nosso caráter. Nesse sentido, eu quero citar um exemplo clássico da Bíblia. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 5, fala sobre Ananias e Safira. Eles viram um irmão que vendeu as suas propriedades e que deu tudo à igreja. Depois disso, eles foram lá, venderam a sua propriedade também, foram a Pedro, entregaram parte do dinheiro da propriedade e disseram que estavam entregando tudo. Porque eles viram que os irmãos adoraram a Deus pela vida daquele irmão que entregou tudo à igreja. E eles querendo também receber a mesma aceitação por parte da igreja, a mesma admiração, o mesmo olhar de admiração. Eles reteram parte do dinheiro, entregaram a outra parte, a outra parcela a Pedro, ou à igreja, dizendo que era tudo aquilo que eles tinham ganhado com a venda da propriedade. Isso é um exemplo muito claro de irresponsabilidade. Homens irresponsáveis têm dominado, então, muitas esferas da vida. Não só os púlpitos, não só as igrejas, mas você percebe a irresponsabilidade, por exemplo, na escola. As pessoas que são responsáveis que não conseguem estudar e que pedem cola, por exemplo, no meio de uma prova. Isso é um exemplo que diz respeito também aos adolescentes. Por quê? Porque eles não tiveram a disciplina, não foram disciplinados, não foram instruídos e também não aplicaram aquilo no qual eles foram instruídos. Eles foram movidos pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios prazeres ou por aquilo que, de certa forma, segundo os seus olhos, poderia trazer bem a eles. E é nisso que eles pecaram. Foram irresponsáveis, não tiveram disciplina. Então, é por isso que a responsabilidade é a coluna do nosso caráter. O nosso caráter é baseado no quão responsáveis somos. Na primeira carta de Paulo ao jovem obreiro Timóteo, há diversas orientações e responsabilidades que ele pedem ao jovem pastor. Que lute a batalha espiritual, que exercite a piedade, que persista na leitura, que não despreze os dons de Deus e que cuide de si mesmo e da doutrina. Isso também é muito aplicável a nós. Nesse mundo cheio de vento de doutrinas, de ventos de heresias que tentam nos tirar do prumo, daquilo que Deus ensinou, precisamos de responsabilidade e disciplina. Seguir os conselhos que Paulo deu a Timóteo. Lute a batalha espiritual. Nós somos partes do exército de Deus. Paulo inclui a toda a igreja em Efésios, no capítulo 6, com aquela linguagem militar. Paulo sempre se utiliza, ou melhor, se utiliza em muitos momentos de linguagem militar para se referir à igreja.
Isso os comentaristas, exegetas e expositores concordam. Paulo, em muitos momentos, utiliza termos que são metaforicamente, melhor dizendo, falam sobre um exército, para se referir à igreja de Deus. Lute as batalhas espirituais. Estamos a todo momento em batalha. Exercite a piedade. Persista na leitura. Não despreze os dons de Deus. Cuide de si mesmo. Cuide da doutrina na qual você foi instruído. Nesse sentido, então, nós temos uma síntese dos dois subtópicos do tópico 2. A disciplina e a responsabilidade como sendo essenciais para uma vida vitoriosa. Não se esqueça de aplicar a isso a áreas seculares, áreas acadêmicas ou áreas sentimentais, que seja, de ordem física, e também isso é uma ordem de relacionamento com Deus, é uma ordem espiritual e dentro do relacionamento com a igreja de Jesus. Muito bem, meus irmãos, último tópico, tópico 3. O princípio da obediência à palavra de Deus. Ler e meditar na palavra. É o subtópico 1. Ele dá um texto muito interessante, que é o texto de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 a 3. Esse texto consiste basicamente numa visão que Ezequiel teve do Senhor com o rolo na mão e falando a Ezequiel, coma do rolo. Ezequiel diz que ele mastiga e que ele sente o gosto daquilo. E ele diz que era doce como mel. Existem alguns aspectos nesse texto que nós devemos considerar. Em primeiro lugar, que nós devemos digerir a palavra de Deus. Ou seja, que nós devemos fazer um processo de digestão, de mastigar tudo isso, de processamento ao conteúdo do rolo. A palavra de Deus não pode ser apenas ouvida, mas ela precisa ser digerida, processada, mastigada, para que ela faça sentido para nós. Essa alusão da palavra de Deus como um alimento é muito interessante, porque nós não nos alimentamos periodicamente. Devemos sempre nos alimentar. A alimentação não pode ser inconstante, senão ela levará a uma desnutrição. E isso contrasta muito com a situação que o povo de Deus estava vivendo até ali. Eram reis que adoravam o Senhor e depois se levantava outro rei que se opunha totalmente à palavra de Deus em um período de inconstância muito grande. Uma história inconstante a todos os momentos. O livro de Juízes conta isso de uma forma surreal. A inconstância do povo os levava a caminhos obscuros. E a palavra de Deus é a única coisa que pode nos fazer ser constantes. E essa palavra, segundo Ezequiel, é mais doce do que o mel. Ainda que a sua pregação confrontasse os pecados e em alguns momentos fosse até um pouco maluca para quem está lendo numa perspectiva ocidental, até para as pessoas que viam essa mensagem ao vivo e a cores, em muitos momentos a mensagem de Ezequiel parecia louca para eles. A forma com a qual ele se expressava, para mostrar a loucura que o povo estava vivendo em seus pecados também. Mas ainda que a sua mensagem, a sua pregação confrontasse, mesmo assim, ela era doce como mel, não só para o profeta que recebia, mas para todo o povo. A leitura da palavra de Deus abre a nossa mente, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso coração. Entretanto, não devemos apenas ler, mas meditar, digerir, processar, mastigar isso. Essas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Pedro está falando da imparcialidade daqueles que falavam da palavra de Deus. Homens que não foram movidos pelas suas convicções, nem que escreveram pelos seus próprios prazeres, mas que conheciam o Espírito, o qual os inspirava para escrever. E essas profecias, estes documentos, estes manuscritos, nenhum deles foi escrito por vontade humana, mas porque Deus tinha um propósito por trás de tudo isso. Quanto a esse propósito, nós já falamos aqui, que nós conheçamos e vivamos segundo a palavra do Senhor. Pedro fala algo interessante também na sua primeira carta. No capítulo 1 também ele diz que Deus, nesses últimos dias, isto é, nos dias que ele estava vivendo, manifestou a Cristo. E por que ele manifestou a Cristo? Para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem em Deus num firme fundamento. Nesses últimos dias, segundo o autor da carta aos Hebreus, Deus falou através do Filho. Sendo que ele já falou pelos pais, sendo que ele já falou pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou pelo Filho. E esse Filho é a imagem impressa do Pai, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Seu nome, Emanuel, Deus conosco, aquele que veio para comunicar a vontade de Deus para as nossas vidas. Com base nisso, meditar na palavra do Senhor é algo essencial. Nós só podemos conhecer aquilo que Deus quer expressar se nós meditarmos em sua palavra. Deus só vai estar conosco se nós falarmos sobre Emanuel, sobre o Deus conosco. A presença de Deus somente será uma realidade se os atos e a obra de Cristo forem uma realidade para nós também. Que possamos conhecer a obra de Jesus, a manifestação de Deus, tudo aquilo que Deus, por vontade própria, quis revelar. E que nós possamos viver com base em tudo isso. Subtópico 2. Guardar e praticar a palavra.
Jesus, ele faz uma comparação muito interessante. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é como uma casa firmada na rocha. Aquele que ouve e não pratica é como uma casa firmada na areia. Jesus está falando sobre um aspecto até de engenharia. Se a fundação da casa não for boa, a casa vai ruir. Nós tivemos um exemplo disso em Gramado. Um prédio caiu, se eu não me engano, um hotel, por erros de fundação. Surgiram então alguns problemas dentro de tudo aquilo e o prédio veio a desabar. E isso acontece em muitos lugares. Por erros de cálculo de fundação ou por erros que dizem respeito à execução de uma obra, por não saber escolher os materiais adequados, a casa apresenta inconsistências. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. As casas palestinas, segundo os comentaristas, são em sua maioria construídas com pedras ou tijolos secos ao céu. Quando as tempestades dissolvem a argamassa, as paredes tendem a cair. Ou seja, quando as tempestades vêm, as casas que não estão fundadas nisso, nas pedras, elas tendem a ruir, a apresentar problemas gravíssimos. E isto é semelhante àqueles que ouvem e não guardam as palavras de Deus. Nós, todavia, edificamos a nossa casa sobre a rocha, sobre um firme fundamento, a doutrina ensinada pela palavra do Senhor, e nós vivemos isso e praticamos. Em síntese, se você guarda e pratica a palavra de Deus, sua vida está edificada na rocha e firmada em Deus. Não praticar é viver uma vida fracassada. No entanto, guardar e praticar é desfrutar de uma vida espiritual vitoriosa. Portanto, meus irmãos, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Mais uma vez, dê o seu like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que nós possamos crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Deus os abençoe no nome de Jesus.